Salve galera, como é que vocês estão? Meu nome é William Raposa e mais uma vez estamos aqui gravando esse podcast que está incrível. Hoje nós temos a presença de Thiago Gationa novamente. E aí, beleza galera? Como é que vocês estão? Só que dessa vez a gente tem uma presença especial, um especialista no assunto, porque hoje o assunto vai ser Yu Yu Hakusho, aquele incrível desenho que você assistia na manchete quando você era criança. Então, sejam muito bem-vindos à nossa toca, Tigos. A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser coabra. Fala galera, tudo bom? O Yu Yu Hakusho é uma série de mangá shonen que foi escrita pelo Togashi lá na década de 90. Ele conta a história de Yusuke Urameshi, que era um delinquente de 14 anos de idade, onde ele morre após salvar um garoto que tá pegando uma bola quando vem um carro e leva ele para o mundo espiritual. Então a partir daí ele acaba virando um detetive espiritual, o qual, ao decorrer da trama, explicam o que é um detetive espiritual e por que ele tá naquele mundo. E como ele vai fazer para voltar a ser um humano de novo, voltar a ser uma pessoa novamente, né? Então eu trouxe aqui meus dois grandes amigos, dois Thiagos, o Thiaguinho e o Tigos, pra gente conversar um pouquinho sobre o que foi o Yu Yu Hakusho, o que ele trouxe pra nossa infância e qual que é o legado que ele deixa até hoje aqui para essa juventude e inclusive para a dublagem brasileira, que eu acho que foi um marco muito forte nos estúdios de dublagem em relação a liberdade em você conseguir falar, a liberdade de mudar o roteiro e adaptação para o nosso mercado, que para mim foi uma das melhores dublagens que eu já ouvi nos últimos tempos. O que vocês acham um pouco sobre o Yu Yu Hakusho, que vocês têm a falar? Como foi a introdução para vocês desse incrível anime na vida? Cara, o que eu lembro muito do Yu Yu Hakusho foi que ele veio naquela febre de Cavaleiros do Zodíaco, né? Que anime e mangá começou a estourar aqui no Brasil, na verdade só anime, né? Começou a vir várias séries, veio Shurato, Samurai Warriors nessa onda aí, veio o Yu Yu Hakusho, cara, na manchete. E cara, eu lembro que eu curti muito a série, assim. Que ela era diferente, assim, era meio que uns garotos na escola. Tinha muita coisa de humor que eu curtia muito, e as cenas de batalha eram sensacionais, assim. Na verdade, hoje, assim, eu acho ela uma série muito melhor que Cavaleiro Zodíaco, assim. Disparado, na verdade. Mas, cara, foi muito legal, assim. E passou direto, né? Do começo ao fim, tinha final, né, cara? Eu lembro que tinha muita coisa no Brasil que você via de anime e ele não acabava, né, cara? Cavaleiros meio que repetiu umas 300 vezes até chegar ao final e não tinha fim, né? E o Yu Yu Hakusho acabava, era bem legal isso. Então galera, pra mim Yu Yu Hakusho, eu acho que a opinião de todos os fãs, assim como o Thiaguinho falou, tem bastante isso, né, daquele saudosismo da nossa infância, uma qualidade muito alta na produção, no próprio traço do anime, na composição do áudio, e disso eu falo das OSTs, né, das músicas de background, e principalmente também da dublagem, né, foi uma das obras muito que teve bastante essa característica da localização, então assim, foi utilizado jargões, foi colocado gírias, foram colocadas algumas expressões que trazia isso tão próximo da gente, que sinceramente eu acho que você assistindo, você não conseguiria desassociar a voz dos atores que estavam ali fazendo os personagens, é como se fosse deles mesmo. Então assim, se eu vejo hoje uma foto, né, do Yusuke Urameshi, na minha cabeça vem a voz do Marco Ribeiro e ponto. Não existe voz do Yusuke Urameshi, e eu assisti das primeiras vezes em português, né, em versão dublada. É muito bom isso, é muito bom realmente, veio na mesma leva aí de um monte de outros animes que chegaram. É um dos meus preferidos, assim, só perde, se for realmente classificar, só perde pra Cavaleiros do Zodíaco, mas pra mim somente por uma questão de quem veio primeiro. Mas assim, Yu Yu Hakusho é disparado, um dos melhores. Eu posso assistir outros e até o pessoal entrar em debate pra saber qual que é melhor, mas esse tem isso, esse tem aquilo outro. Não, pra mim Yu Yu Hakusho é aquele que, se passar de novo, eu vou assistir tudo de novo e como se fosse a primeira vez. Eu acho que o Yu Yu Hakusho é uma coisa que eu inclusive eu assisti recentemente de novo, todos os 112 episódios, as 4 sagas, né, que eu posso estar equivocado, mas se eu não me engano são 4 sagas, e eu não consigo assistir na voz, no legendado, na voz original no japonês, né.
E hoje eu posso, por exemplo, pegar o Dragon Ball, que eu acabei assistindo Dragon Ball Super em versão japonesa, porque não tinha traduzido ainda. Mas pra mim super valeu, foi tranquilo. Agora, Yu Yu Hakusho é uma coisa que eu não consigo assistir na linguagem original. Na época, quando veio pro Brasil, o Marco Ribeiro, que também é o dublador do Woody do Toy Story, é o dublador do Michael Caio do Eu, Patroa das Crianças, ele era o diretor de dublagem, e ele chamou uma equipe incrível pra dublar junto com ele, que era o Luiz Babeito como a voz do Coabra, o Duda Ribeiro na voz do Kurama, e o Cristiano Torreão na voz do Riei. Fora ainda o Peterson Adriano no Koema, a Fernanda Crispim na Keiko, a Miriam Fischer na Botan e a Selma Lopes na Genkai, que também pra mim é a Mazel acabou dublando a Genkai jovem, né? Mas a Selma Lopes foi que deu a voz da Genkai, assim, né? Então vamos falar um pouquinho sobre quais são os personagens principais. Agora acabei falando os dubladores. Então, pra vocês, assim, qual que é o personagem favorito de vocês do anime? Tem muitos, né? Eu gosto, mas o que eu mais gostava era o Kurama, assim. Não muito no começo, assim. No começo eu não gostava muito, ele não aparecia muito, ele era muito politicamente correto, né? Era o cara, mas na hora que começa o Torneio das Trevas, ele começa a mostrar aquelas fases dele de virar Yoko Kurama, que ele vira raposa. Cara, ele vira um personagem muito louco. E ele é muito forte quando ele se transformava, assim. Daí ele era o meu favorito, cara. E ele era muito estrategista nas lutas, né? Era bem legal. Ele era o que eu mais curtia. E o Coabra eu curtia muito também. O Coabra era mais engraçado. Ele, tipo, os momentos mais legais, assim, eu lembro de dar risada, era com o Coabra. Rapaz, falar do preferido, do favorito... Bom, pode até não parecer, né? Ou então parecer muito óbvio, mas eu acho que era o Yusuke. Mas depois de um tempo, eu acho que as preferências vão mudando de acordo com o nosso estado de espírito e o momento que a gente passa, a nossa idade, etc. De uma forma geral, o Yusuke sim. Mas eu gostava muito do Riei, principalmente daquele jeito mais antissocial, mais revoltado dele, né? Mais parecido com o Ikki dos Cavaleiros. Mas eu vou concordar também com o Thiaguinho. Cara, o Kurama pra mim eu acho que ele é, assim, um dos principais que dificilmente você vai ter alguém que não curta o estilo dele. Então, não que os outros não sejam importantes, não que eu não goste dos outros, mas é o Yusuke, né, o principal do anime. Mas esses outros dois, assim, são realmente, dentro cada um de suas características, despertam o nosso interesse, nossa preferência também. Pra mim, cara, eu não tem como mudar o personagem, né? Pra mim o Kurama realmente é o meu favorito. Principalmente quando ele tá no Torneio das Trevas, na luta contra o Urashima. Ele que é um homem, que é um pescador, né? E ele tem aquele poder de ter uma caixinha, ela volta no tempo o corpo da pessoa. Então, ele achou que ia trazer o Kurama como uma criança, mas acabou voltando tanto que trouxe o passado do Kurama, que era um yokai, a raposa, Kurama Yoko. Então, pra mim, esse foi o episódio mais marcante, né? Então, vamos começar, então, antes de a gente chegar no Torneio das Trevas, vamos dar uma pausa aqui, vamos lá no comecinho mesmo, no começo de tudo mesmo. Pra mim, a música Sorriso Contagiante do Yu Yu Hakusho é sim uma das músicas mais marcantes de anime de todos os tempos. Tem Dragon Ball também, que foi muito marcante, o Cavaleiro do Zodíaco também foi muito marcante, mas Sorriso Contagiante é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos de anime. Tanto o Sorriso Contagiante, quanto as músicas de final, né? Que são incríveis, mas todas mudam com o decorrer dos episódios. Mas pra mim, a principal é essa, e teve esses dias uma live dos caras falando, cantando junto, a banda original do Luiz Henrique, e assim, foi incrível pra mim, eu sou fãzaço dessa música. O que vocês têm a dizer também disso? Eu lembro que as versões, assim, elas eram muito boas, cara, as versões em português do Yu Yu Hakusho, né, cara? Os caras capricharam mesmo. E a abertura, ela cara, eu acho que até hoje eu sei de cor, cara. Se chegar pra cantar, até hoje eu canto, cara. Mais de 20 anos depois eu consigo cantar ainda, porque eu lembro que, marcava muito, cara. Foi em termos de qualidade, eu acho que foi uma das melhores, assim. Porque eu lembro que tinha umas versões que eram mal cantadas, às vezes a letra não tinha nada a ver, cara. A letra encaixou perfeito e era muito boa, cara. Foi muito bem sincronizada, assim, muito bem cantada. A letra dos Super Campeões era sem graça na época. E era um dos desenhos que
veio pra superar o Cavaleiro Zodíaco, né? Nossa, não tinha nada a ver, cara. E aquela primeira do Cavaleiro Zodíaco, lembra? Que era Cavaleiros com Poder Astral, como é que é? Vocês estão falando mal das músicas aí de abertura do Super Campeões e do Cavaleiros, o Mário Lúcio de Freitas vai ficar bravo. Ele tem um carinho enorme pelas músicas de anime, mas realmente, tanto a do Super Campeões assim, eles tinham que fazer uma coisa mais infantilizada pra trazer pra criançada mesmo, assim, de 8, 10 anos e tal. Não era mais pra adolescente, era mais pra criancinha. Então deram uma infantilizada na música. E a do Cavaleiros, aquela primeira lá, ela foi feita com base na música que era usada lá na França, na Europa, lá em Portugal. Então eles só pegaram e traduziram pra cá e aí depois falaram, não, vamos fazer de fato em cima da versão japonesa, uma coisa um pouquinho mais trabalhada, etc. Com Yu Yu Hakusho, é por isso que eu citei do Cavaleiros, foi feito mesmo esse trabalho em cima da abertura japonesa, que sinceramente eu não vou ter preferência nas músicas de abertura. Para mim as duas são muito boas, a parte de ritmo, harmonia, é uma voz mais feminina assim cantando no japonês, não vou nem saber exatamente se é uma mulher cantando, eu acho que é. Mas o Luiz Henrique com aquela abertura dele é incrível, você escuta, você sabe do que se trata, você sabe que é do Yu Yu Hakusho e os caras mudaram as cenas da abertura, mas a música se manteve durante as 4 temporadas, durante todos os episódios. Anime que não tem uma música marcante e nesse saco eu vou colocar tanto os animes da antiga até mesmo como os mais novos. Você pode colocar Digimon, pode colocar Dragon Ball, pode colocar Cavaleiros, todos eles que assim o pessoal mais gosta, que realmente são muito bons. A música é totalmente influente, faz uma parte total. E cara, a música do Yu Yu não tem quem não saiba cantar pelo menos um pedacinho, entendeu? Nem que seja o final lá em japonês, Arigatou gozaimasu. Exatamente, cara. Não, foi um marco, cara, pra mim foi. Cara, no corre-corre da cidade grande, né? Tanta gente passa, estou só. É uma poesia, né, na verdade. Os caras eram poetas, cara, não era? Não, você pode falar essa música como se fosse de São Paulo, cara. Essa música tá incrível pra São Paulo. Funciona, cara, funciona. O cara pegando o metrozão, pegando busão, correria. Eu já nem sei dizer qual desses lugares me dói mais. O cara tá na Cracolândia, né? Não, a música na verdade é a história de uma pessoa que tá na cidade de São Paulo, acaba sendo assaltada na década de 90, então as pessoas esmurraram ele tanto que ele caiu no chão. E aí ele já não sabe dizer quantos lugares dói mais. Mas é de esperança, no final é de esperança. É uma música de esperança porque tem ali um sorriso, né? Que faz perceber. Verdade. Ele conheceu alguém ali no meio do caminho, né? Nesse momento de... Samu chegou. A enfermeira, né? O desfibrilador chegou. Mas se for aquela enfermeira lá que prende o Riei e a Genkai no Torneio das Trevas, até eu ficaria sorrindo. Vamos falar das sagas desde o começo. A gente começa, o Tigo até aí pode especificar pra gente, né? Porque acho que é dividido em 4 partes, né? O Yu Yu Hakusho. Isso, então, o que acontece? A criação, assim, pra gente seguir, né, os episódios, eu não vou saber exatamente o número do episódio, mas a primeira saga ali que é do Detetive Espiritual, e já vou adiantar que essa é a minha preferida e eu vou explicar o porquê, tá? Não que as outras sejam ruins, mas eu vou explicar porque que ela é minha preferida. Polêmico, o cara é polêmico. Polêmico, Milo. ela é minha preferida exatamente porque ela entrega o que ela propõe. É a saga do Detetive Espiritual, então ali tem alguns episódios que são um pouquinho arrastados, não tem tanta ação, tem ali muito melodrama, não é exagerado, é o necessário, sabe? É o pontual. Mas ela é minha preferida porque ela mostra exatamente
o que aconteceu com o Yusuke antes, por que ele ficou daquele jeito, então conta toda a história e você entende o contexto de vida dele. Você entende que ele tem um crescimento, tanto é que nessa saga ele morre, aí ele tem os dias dele ali como espírito, depois ele já volta e tem que enfrentar os inimigos, e aí depois ele tem alguns inimigos que acabam virando amigos dele, mas ele apanha muito, ele fica fraco, depois ele tem que treinar, depois ele, sabe? Tem uma escadinha que é muito bem feita. E essa saga ela começa justamente com um delinquente salvando uma criança, fazendo algo inusitado, e termina com ele sendo um herói, salvando, sabe, uma garota de uns criminosos que faziam coisas muito ruins e tal, e tem uma ponte extremamente válida, crível, para a próxima saga. É diferente de alguns desenhos, alguns animes que você assiste, que é assim, é o monstro do dia. Começou, lutou, acabou, no outro dia outra história diferente. Então, pra mim, essa saga do Detetive Espiritual, e tem um pezinho na terceira saga disso também, né, do Detetive Espiritual, mais pra frente a gente fala, que é justamente isso, mostrar essa vida humana do Yusuke até então, e se transformar numa coisa muito mais abrangente. Fora os easter eggs, né, que a gente tem na saga do Detetive Espiritual, né, quando a Genkai, ela tá fazendo o novo... um novo sucessor, né, um novo pupilo dela. A gente tem vários elementos ali de personagens de Street Fighter, personagens de outros lugares aparecendo no meio. Esses easter eggs, assim, é bem legal. Nossa, verdade, cara. Eu lembro que tem, não sei em que parte, mas eu lembro que tinha um Zangief, assim, numa parte. Eu acho que era no treinamento da Genkai. Aparecem uns caras perdidos, assim. Tem sim, tem o Zangief, tem o Ryu, tem o Dalsin, o Akuma também, né? Aparece algumas vezes, assim, verdade, de relance e tal. Cara, uma coisa que eu vou até dar um spoiler aqui, mas é que eu lembro que o primeiro episódio, ele é muito bom, cara. Que eu lembro que é um dos primeiros melhores episódios, assim, que eu lembro, que o protagonista morre, cara, no primeiro episódio. Começa com ele morrendo, cara. Que série que começa assim, cara? É sensacional, cara. Inovador. Ah, quem é o personagem principal? Esse aqui que acabou de morrer. Exatamente, cara. Tipo, primeiros 3 minutos do desenho, o cara já morre, tá? Já aproveitando esse gancho, Thiaguinho, você sabia que o nome do Yusuke Urameshi tem a ver já com um fantasma? Não, cara, não fazia ideia. O título do desenho, né, que se chama Yu Yu Hakusho, ele já tem mais ou menos um significado chamado Aprendiz de Fantasma. O projeto que originalmente era para se chamar Yurei Newmon, era para ser traduzido como Aprendiz de Fantasma. Ele parece que quando eles mudaram toda a questão toda a questão do projeto e tudo mais, eles chegaram no nome chamado Yuyuki, só que tinha sido recusado porque já tinha um anime com esse nome. Chegaram em um Yuyudeb, que seria a lenda de Yusuke, e no final eles acabaram escolhendo sobre Yuyu, que ele não tinha uma tradução exata para português, mas o mais próximo que a gente podia chegar é o Livro Branco do Fantasma Atrapalhado. E o nome Yusuke Urameshi, a palavra Yusuke, ela pode ser traduzida como ajudante de fantasma, que a gente vê ao decorrer do anime, que é isso basicamente no começo que ele faz, né? Ele ajuda a... Nossa, fugiu o nome da mulher agora. A Botan. Ele ajuda a Botan nessa fase de detetive espiritual, que ele é um fantasma que acaba tendo que resolver alguns problemas no mundo espiritual. Sim, cara, exatamente. Quando esse desenho passou também eu chamo de... Desculpa, gente, tem gente que vai não gostar, pode não gostar, que eu chamo às vezes anime de desenho, né? Pra mim, eu sei do que eu tô falando, então desculpa aí se alguém achar ruim. Mas quando passou nos Estados Unidos, que foi exatamente ali quando o Cartoon, né, comprou os direitos para passar no Toonami, etc., eles adicionaram no título, né, Ghost Files, o Ghost Detective, justamente para ter esse entendimento aí nessa concepção da ideia. Então, pra gente, eu acho que aqui no Brasil e tal, em demais países lusófonos, foi uma grande sacada ter mantido exatamente o nome original.
inicialmente, claro, quando você é pequeno, quando você não tem tanto conhecimento, você pode não saber exatamente o que significa Yu Yu Hakusho. Mas ele é sonoro, sabe? É uma coisa gostosa de falar e apesar de um pouquinho mais longo, né? E diferente do que a gente está acostumado, Yu Yu Hakusho. Você entende claramente. Agora é diferente de você falar, você assistiu ontem o episódio de Yu Yu Hakusho, Ghost Files, Pô, o pessoal lá nos Estados Unidos tá de brincadeira. Eu não lembrava, não sabia essa questão dos Estados Unidos, né, que você tinha o Ghost Files junto. Eu já vi as imagens do logo com embaixo escrito Ghost Files, mas não sabia que era esse motivo. E a flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara. Cara, é excelente. É um bordão que é mais uma coisa assim bem própria deles, né? Assim, do pessoal da cultura japonesa, né? Tem as folhas da sakura, que é a folha que é a cerejeira. E é realmente uma coisa assim. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, né? Do porquê que ele fala isso e tal, mas é uma coisa meio de renovação e tal, de superação. E é realmente o que a gente vê na história do Kuwabara. Um humano que sempre perdia ali pro Yusuke nas brigas e tal. E apesar disso, eles eram amigos, tinham um relacionamento e tal. Mas, cara, ele é o único humano ali que vai pra briga, entendeu? Que tem os ferimentos graves, tem o corpo perfurado, que chega quase a morrer. É um herói incrível, sabe? De verdade. Então, falou em superação, falou em força de vontade, e ao mesmo tempo você ser um bobalhão, é Kuwabara. Não, cara, e ele é um cara que evolui muito na série, né, cara? Você vê, tipo, em termos de força, assim, né? Desde o começo, ele vai sempre evoluindo, cara, se superando, ele sempre, nos piores momentos, ele acaba sempre prevalecendo, né? É um ótimo personagem, cara. Sim, acaba sendo um alívio cômico, né, de todas as temporadas que ele participa. E principalmente quando é aquele personagem que você sempre acha ele o mais fraco, mas ele, como vocês falaram, ele evolui muito e ele acaba se tornando um dos personagens mais fortes também. A gente acaba descobrindo que não tem personagem fraco dos 4 principais, né? Exatamente. É quase como uma party ali de RPG. Cada um tem as suas particularidades, tem poderes diferentes, mas realmente, eu acho que o Kuwabara faz esse elo, sabe? Entre os personagens. Ele tem já um relacionamento de ser humano, assim como o Yusuke. Ele briga e encrenca constantemente com o Riei, com o jeito dele, mas ao mesmo tempo é apaixonado pela irmã. Ele gosta do Kurama e tal, justamente por ele ser dedicado, ser carinhoso com a mãe dele, com as pessoas, de cuidar ali. Cara, ele sendo a parte engraçada é a tônica que falta. Se o Riei fosse engraçado, seria um pouco forçado. O Kurama já é um cara mais quieto, mais na dele. Agora o Kuwabara, ele é uma explosão, né? Então isso é muito interessante. Agora, falando de nomes, o porquê eles utilizaram o nome Kuwabara. O nome Kazuma, ele pode ser traduzido como paz e verdade. O sobrenome dele, que é o Kuwabara, ele pode ter dois significados, né? A tradução literal, na verdade, é o campo de Amora, mas se a gente for levar em consideração a mitologia chinesa, onde inclusive o Yu Hakusho ele tira vários exemplos, parece que se você falar Kuwabara 2 vezes na mitologia chinesa, eles espantam fantasmas. Como se fosse o Vadretro que a nossa avó falava. Era no Japão, eles falavam Kuwabara. É tipo falar Candyman na frente do espelho, né? 5 vezes o cara vai sair pra te matar, né? Não, né? Nesse caso é pra você só espantar fantasma mesmo, ao invés de você chamar ele. Chamar a loira do banheiro. Quem nunca fez isso na escola? Jamais, eu tenho cara. medo disso até hoje, gente. Que isso? Imagina, você entra no banheiro e tem uma loira lá, você tá louco, cara. Você errou o banheiro, né? Você entrou no feminino. Também, entrou na casa errada, né? Muito obrigado a vocês. E hoje eu vou ter que dormir de luz acesa. E TV ligado. Bom, durma de olho bastante aberto. Por falar em olho aberto, a gente já não podia faltar do nosso anão, né? O nosso personagem Black, nosso personagem todo escuro, que é o Riei, né? Cara, um dos favoritos, né, na verdade. Muita gente que você conversa, ele é favorito de muita gente, assim. É talvez o personagem mais agressivo de todos, né, cara?
E, cara, um personagem muito forte. E com uma história bem legal, um passado bem bacana. O Riei, cara, eu acho que, não sei exatamente se talvez tenha sido essa ideia do autor quando fez a personagem, quando fez a personalidade dele e tudo mais, e se tratando, obviamente, de uma obra shonen, né, eu acho que a história dele, o jeito como ele se porta diante da própria história dele e da história com os outros envolvidos, é o que mais tem para adolescente. Ele é revoltado, ele se fica mais nas sombras, né, se exclui mais. Quando ele quer resolver, ele já quer destruir, quer matar, quer mandar pro inferno. Não julgo, né? Estamos fácil. Mas é uma coisa que você fala, quando você tá bravo, quando você tá revoltado, você vira o Riei. Eu tenho certeza absoluta que se alguém aqui tivesse um poder aí de ou ter um Jagan, ou quem sabe invocar umas chamas das trevas aí, com certeza ia fazer algum estrago quando tivesse bravo. Ah, não tenha dúvidas. Com certeza, cara. O nosso último personagem, como nós já tivemos uma 3-0 pro melhor personagem, é o Kurama. Eu vou ignorar que o Tigos falou que o melhor personagem pra ele é o Yusuke. Então temos 3-0 aqui pro Kurama, a nossa raposa do O demônio. nome da série tinha que ser Kurama Yoko, não Yu Hakusho. Tinha que ser Kurama Yoko. Como o Kurama conheceu o Yusuke. Exatamente. E depois aí você teve o nome manchado pelo Naruto, né? Que quando você fala hoje Kyuubi de raposa, as pessoas veem Naruto na cabeça. Porque elas ainda não viram o Yu Hakusho, né? Pra desmentir, pra acabar com esse mito. Porque depois que conhecer o Kurama não tem vez, cara, não tem pra outro. Tem uma galera que me indica aí Naruto justamente por conta dessa história, não sei o que. Eu falo assim, não é possível. Agora que vocês estão conhecendo Raposa, eu vou assistir. E não tenho nenhuma curiosidade pra falar do nome de Riei, nem do nome do Kurama. Acho que as personagens falam por si só. Fora isso, a gente tem os personagens secundários, né? Que tem o Koema, a gente tem a Botan, a irmã do Kazuma, a Genkai, obviamente, e o par romântico do Yusuke. O par romântico é a Keiko. Eu acho que é muito legal porque assim, tem muito anime que secundário, tipo, aparece uma vez ou outra e depois fica totalmente irrelevante. Agora, esses outros, todos eles, têm uma continuidade. Nem que seja, às vezes, para aparecer como um alívio cômico, que nem o Koema lá e o monstro azul, que é o George. E eu não tenho como, eu sempre dou risada com aquele monstro. Sempre, porque ele é muito engraçado. É diferente de um Yajirobe do Dragon Ball, que você não sabe nunca mais. Só quem conhece, assim, tem um conhecimento muito enraizado, vai saber quem é, do que se trata e qual o motivo. Agora, esses secundários aí, seja a Genkai, acho que a Genkai a gente pode colocar como secundário, ela corre praticamente todo o anime, né? Desde a primeira ali até as últimas, a última, né? A última temporada. Eu acho que é muito relevante. Eu concordo com isso, principalmente no desenvolvimento dos personagens, né? Cada personalidade, cada personagem é porque tem um personagem secundário junto. Eles acompanham a série muito bem, eu acho, cara. Todos eles, desde a irmã do Kuwabara, que vai assistir o torneio, Yukina! o Koema. Tem, cara, vários personagens muito bons, cara, que complementam a série muito bem, assim. Eles não ficam perdidos, né? Não são jogados lá, né? Tem propósito. E aí, nessa, justamente assim, no final da primeira, né? Da primeira temporada ou da primeira saga, quando vai passar pra segunda, eu acho que nós somos apresentados a um dos principais secundários, olha, né? Que interessante. Mas eu acho que um dos mais importantes pro universo de Yu Hakusho, que é justamente um vilão. Né? Não tem quem não goste de Yu Hakusho que não conheça ou que admire de alguma forma ali o vilão, né? Que é o Toguro. Toguro são dois Toguros, né? Ele e o irmão dele, mas o principal ali, que tem a voz do Luiz Fire Mota, cara, aquele ali é o vilão que, se realmente você estiver andando na rua, passarem dois caras numa moto e o Toguro estiver na outra ponta, você vai pra onde tem a moto. Você tá maluco, cara. Eu ajoelho no chão e rezo. Não tem o que fazer. O Toguro em qualquer fase dele, na fase normal já tem medo já.
Um dos maiores vilões, cara, dos animes, eu diria. Um ótimo personagem, cara. Uma voz muito marcante, né? Sim, exatamente. O Fire Mota fez a voz assim bem característica do Toguro. Então se eu escuto um outro filme com Stallone ou com outro personagem, eu não lembro desses outros. Eu vou lembrar, ó, o cara que faz a voz do Toguro aí, ó. Mas se a gente for falando também, o Fire Mota, a voz do Stallone dele também é muito marcante. É inesquecível, né, na verdade. Sim, exatamente. Eu posso estar enganado, mas ele também é o narrador das Meninas Superpoderosas, não é? A cidade de Townsville. Sim, é o Fire Mota também. Foi muito marcante. Ótima dublagem, né, cara? A dublagem do Yu Hakusho é uma das coisas mais incríveis, assim, né? Que eles tiveram muita... o estúdio de dublagem na época era o... Audio News. Eu lembro de umas coisas na primeira dublagem, né? A gente tava falando do Toguro, e eu lembro que na época, cara, tinha aquela gíria lá, não sei o que era lá, eu tô maluco, vocês lembram disso? Ah, eu sou Toguro! Exatamente, cara. Eles faziam umas jogadas com o que tava rolando na época muito boa na época, cara. Eu acho que foi por isso que ficou muito marcante também. Tinha muita, como é que fala, muito jargão que a gente usava, principalmente o Yusuke e o Koema, eu lembro que usavam vários. Ah, você é grande, mas não é 2, não. É, isso mesmo. E eu sou pequeno, mas não sou metade. O Yusuke era tipo carioca, né? O cara era o malandro, o malandrão. Aí fora o Toguro ainda, né? Quando ele tem aquela frase dele, vem, Yusuke, mas venha na maciota. Tanto da Manchete quanto o do Cartoon. E depois eu vi umas matérias e tal, justamente do Marco Ribeiro falando sobre isso. Quem licenciou novamente, depois no ano de 2003, 2004, quis que mantivesse essa mesma pegada que eles tiveram. Talvez uma coisinha, outra, uma fala, outra foram mais abrandadas e tal, por conta do que o cliente pediu, mas assim, a essência foi realmente mantida para eles deixarem uma coisa quase que abrasileirada, manter as gírias, manter as brincadeiras, porque isso já estava intrínseco dentro de Yu Yu Hakusho. Se você desassociasse, fizesse diferente, já não ia mais rolar, já não ia ser mais a mesma pegada. Ia perder principalmente os fãs antigos, né? Os que viram a primeira exibição não iam querer ver. Seria um tiro no pé terrível se mudassem isso. Os antigos não iam querer ver, os novos não iam se interessar e aí acabou. Então, aproveitando que a gente tá falando da segunda saga, da saga do Torneio do Inferno, que começa exatamente no episódio 26, com o convite, né, do Torneio dos Monstros, e vai até o episódio 66, que é a luta final do Toguro contra o Yusuke Urameshi, que na minha opinião é a melhor saga, não desmerecendo as outras sagas, mas o Torneio do Inferno que tem as melhores lutas, que não precisa de história, é só 5 contra 5 e se matem entre si. Então, pra mim, foi sim não precisa de você ter uma história pra você ter um episódio bom, né? Inclusive, os times eram divididos entre 5 pessoas de cada lado, sendo o time do Yusuke Urameshi, o time Urameshi, ele tinha os 4 principais, e a quinta personagem, que era a Genkai, só que na forma dela jovem, que ela foi introduzida como a lutadora mascarada. Cara, pra mim é a melhor saga também, disparado. Porque ela tem muita luta, né, cara? Muita luta marcante, assim. Todas as lutas contra todos os times são marcantes, assim. E tem muito personagem bom, cara, que fizeram. Eu lembro que tinha... Logo na primeira luta tinha aquele personagem bêbado, eu esqueci o nome dele. Chiyu. Cara, um puta de um personagem. Tinha aquele menino do Yo-Yo também, que a gente comentou antes. O Linko também, um personagem legal demais. Cara, muito personagem bom, assim, no meio da série. E as lutas eram incríveis, né, cara? As batalhas eram muito boas. Você tem nesse Torneio das Trevas, você tem luta fake, né? Que já era de monstro que tava ali só ocupando vaga. O próprio Toguro, em algum momento, ele fala isso, né? Que, tipo... Aliás, eu vou até antes, né? Tem o torneio e aí eles vão para um navio, né? E justamente nesse navio eles já tem que começar lutando ali o time do Urameshi para provar se eles passarem ali pelo todos os monstros que tem no navio, eles chegam lá. Mas na verdade já tava, não vou dizer combinado, mas todos os monstros eram muito fracos que estavam ali.
Então já foi uma coisa assim, ó, vai aquecendo aí, porque quando vocês chegarem aqui no torneio vão ter outros monstros de outro nível, mas eu acho que o conceito geral era um Brasil e Argentina. Tanto é que você se vê torcendo pro time do Toguro pra chegar na final, pra o Yusuke poder meter a bolacha nele. Ô Tigo, só fazendo um parênteses, e esse mesmo esquema do navio foi utilizado também no Hunter vs Hunter, que é do mesmo criador, né? Togashi pegou a ideia de um lado e colocou do outro. Se você vê aí, até a quantidade e as cores dos personagens principais se assemelha. Mas então, começando sobre o Torneio das Trevas, a gente tem ali as primeiras lutas. Só deixa eu não lembro quem é o primeiro time. O primeiro time é do Tio, né? O primeiro é o do Tio. Daí tem o Coabara, eu lembro que ele perde pro Linko. Eu lembro que a última luta o Yusuke fica pra disputar com o Tio. E eles ficam se socando com os pés na faca. Eu lembro que era uma luta bem louca. Briga de boteco. Meteu a faca no chão e falou, só para quando alguém cair. Exatamente, cara. Cara lá no sertão da Paraíba, mano, lutando, cara. Só no facão, só na peixeira. O Fox comentou aí justamente essa segunda saga aí, ser só luta mesmo e tal, torneio e tudo, e não ter exatamente uma necessidade de história, mas acaba tendo, não tem jeito. Quando o negócio é bom, quando é bem feito, você vê várias situações ali. Então tem a luta contra o time do Tio e do Linko, então tem uma historinha. Enquanto isso tá rolando também ao mesmo tempo um pequeno drama ali, justamente entre o time do Yusuke e tal, porque ele tá dormindo por causa do treinamento que ele teve, etc. Então você tem vários pontinhos de tensão além da própria luta. Então hoje em dia, se você for assistir um filme, assistir algum programa, às vezes você vai estar com o celular na mão, vai se distrair, vai só ouvir e não ver a imagem. Nas lutas do Torneio dos Monstros aí, cara, o episódio inteiro. Você tem conteúdo, você tem a luta, você tem a coisa que a gente mais gosta em desenho de luta, que enfim, a luta mesmo, é sangue, a gente sendo esbofeteada, tem chute, tem poder, magia, né? Mas você tem também essas histórias, e isso preenche, deixa muito mais agradável de assistir do que, por exemplo, sei lá, um combate, vai lá, dá 10 segundos, nocaute, acabou, cada um pra sua casa. Cara, eu lembro que em cada fase, assim, de cada luta, eu lembro que tinha uma história por trás de cada time, assim. Primeira equipe que o Yusuke Urameshi enfrenta, que é o Rokuyukai, né? E são os 6 espectros. Você tem cada um controla alguma coisinha ali, como o Zero, o Linko, o Roto, ou o Tio. São as melhores lutas. E logo na sequência você tem o time do Dr. Ishigaki. Aí já tem essas pessoas que são controladas por uma Levelus cientista. Não fiquei com dó quando ele morreu, não. Ninguém ficou. A terceira luta, que foi a do time Matsutsukai. Qual eram os personagens desse, só pra eu lembrar? O Matsutsukai era se não me engano, aquela... Tinha o Yokai também. Matsutsukai não era o do Jin, o Homem-Vento? Isso, que tinha do Jin, que cada um eles utilizavam uma... Eles eram ninjas, não era? Tipo, utilizavam um manto gigante escondendo embaixo dele? Perfeito, isso mesmo. Tinha lá, eu esqueci o nome daquele... Tinha um lutador lá que era do gelo, aí tem o Jin que era do vento, e tinha um outro que... O gelo era o Toya. Isso, exatamente. Aí tinha um que tinha uma armadura como se fosse de pedra. E também foram boas lutas, mas não teve muita história, assim, nesse caso. Foram lutas mesmo. Boas lutas, inclusive. Eu lembro que a melhor luta, assim, a última, o Yusuke contra o Jin, era a principal, meio que eles foram meio que construindo ao longo dos episódios, né, até chegar na luta principal. Mas foi uma luta legal também. Eu acho legal que, tipo, você não é todas as lutas que os personagens principais vencem, você tem, tipo, eles perdem no meio de algumas lutas, né? Pô, tem vários dramas, cara, eles ficam no fio da navalha por várias vezes, assim, ao longo do torneio. O próprio Kurama perde uma luta que ele mata aquele demônio lá que tava, não é bem chantageando, né? Acho que é chantageando, que ameaçou a matar a mãe dele lá, e ele perde essa luta. Sim, ele perde essa luta porque na verdade não é que ele mata com a planta? Isso mesmo, essa aí. A regra lá fala que ele perdeu a luta mesmo tendo destruído outro inimigo, né? Já dizia Kurama, né? As flores mais bonitas nascem nas pessoas mais filhas da puta.
O Kurama não para crianças, né? Kurama maiores de 18. Eu não lembro muito bem a frase que ele fala. Mas ele perde por causa da regra, né? Ele mata o cara, mas perde por causa da regra. Cara, e é exatamente falando de regra, eu achei... Claro, a gente acha injusto porque a gente tá torcendo pros heróis. Mas se você analisar bem, até isso é muito bem construído. Porque se o time dos protagonistas ganhasse 3 lutas das 5, ia ser muito mais rápido o torneio. Então tem que ter a oportunidade de todo mundo ir crescendo durante o torneio, mostrando seus poderes, mostrando as dificuldades, sabendo que eles vão ficar mais abalados, né? Vão dar uma caída ali em relação a outra luta que vai ter e assim por diante. E enquanto isso, o restante do anime vai mostrando toda a história ali do Sakio, por que ele tá fazendo isso, qual que é a motivação dele. A história dele é extremamente sangrenta, é assim, é difícil de você não ficar impressionado com as motivações dele, e vou ousar dizer, é difícil você não se inclinar um pouquinho e falar, caramba, eu entendo esse cara. Mas eu confesso que eu tava torcendo pra ele terminar com a Shizuka. Também, cara, rola meio que um romancinho entre eles, né? Nos corredores do estádio, né? É o cigarro trazendo amor pras pessoas. Cara, tá com câncer, mas tem amor, O importante né? é isso, que né? importa. Desse o pulmão, o importante é o coração. E também, cara, a história dele também é um gancho pra próxima saga, né? Que a gente fala daqui a pouco. Mas ele também já puxa. E já pegando já nos últimos 2 times, né? Nas últimas duas equipes que o time Urameshi enfrenta, que é o time Uraotog. Ele é onde aparece, né? Os 4 principais do folclore japonês. E dentre eles você tem a luta do Kurama, onde ele vai virar o yokai, onde ele vai virar a raposa. Também é o time ali do Shishio Akamaru, que acaba indo pra fora do estádio 2 vezes. Que isso foi incrível. É muito bom, é muito bom. E logo na sequência a gente tem o confronto final, que pra mim também são as melhores lutas. A equipe Toguro. E ali a gente tem o Karazu, o Toguro mais novo, o Toguro mais velho, e o Bui, que acaba lutando com o Riei naquela luta incrível de espadas. Nesse episódio a gente já não tem mais a Genkai, porque no meio dele você tem aquele trama da Genkai com o Toguro e vem a morte da Genkai. Nessa parte aí eu chorei, de verdade, chorei ali na morte da Genkai, porque é alguma coisa que, sabe, que você se relaciona tanto, você se envolve tanto com a obra que você sente. Assim como também durante lá o Yusuke na caverna, eu me peguei algumas vezes partilhando do mesmo sentimento que ele estava tendo, aquele sofrimento que ele estava tendo. É realmente uma coisa que ultrapassa a tela, sabe? Eu ia começar a falar, cara, do torneio, da última batalha mesmo, né, do torneio dos 2 times, do Urameshi contra o time Toguro, que tem as melhores lutas, né? Pelo menos pra mim, a luta do Kurama e do Karazu são as melhores, é a melhor luta do desenho. É incrível, realmente. E realmente, pra mim só perde pra o Yusuke contra o Toguro, mas realmente é a melhor. Cara, eu vou falar que nesse momento a melhor luta pra mim é do Toguro, o outro Toguro, né, que é Toguro mais novo, ele é o Toguro mais velho, esse cara, né? O mais velho é o menor. É o Togurinho. Eu sempre chamei de Togurinho e Togurão, cara. Togurinho é o pequeno, que luta contra o Coabra, e o Toguro é o Toguro, cara, de óculos escuros. Então, nessa saga de lutas, a luta que eu mais gosto é a do Coabra contra o Toguruani. É horrível, é uma luta sufocante. Não, e eu achei surpreendente, porque quando eu vi a primeira vez, eu tinha certeza que o Coabra ia perder, porque ele sempre perdia, né? Geralmente ele era o que sempre que dava ponto negativo pro time era o Coabra, né? E daí na luta principal isso mudou, né? Nossa, foi muito animal aquele negócio que ele utilizou a raquetinha de tênis com a espada. Não, e na verdade o Togurinho não morreu, né, cara? Ele só despedaçou o cara e ele surge no meio da luta do Yusuke com o Toguro, ele aparece de novo, né? Eu lembro de alguma coisa assim. Exatamente isso, porque o Togurinho, né? Ele é despachado lá pelo irmão dele, que, né?
que fala assim, a gente pode vencer junto e tal. Maravilhosa a dublagem do Clécio Souto com esse Togurinho, cara, incrível. Você sente medo mesmo dele. E ele fala, não, me use, né, como arma, que ele sempre usava, se transformava em arma. E aí o Toguro maior dá um chute nele, cara, que ele voa longe, e aí ele fala assim, eu me lembro de ter vendido a alma, mas não o caráter. Puxa! Nossa, não, eles eram tipo super gêmeos ativar, né, os dois. Um virava o objeto e o outro só virava umas coisas líquidas, né, um balde d'água, um não fazia nada, tá? Não servia, o Togurinho não servia pra nada, só pra encher o saco e ser sinistro, né. O cara era o mal encarnado, mas só virava arma. E a luta também do Bui contra o Riei também é uma luta muito, muito animal, né? O Bui que nunca, sempre ficava quieto. Você não imaginava o que tinha embaixo daquela armadura, né? Cara, ele tinha aquele machado sinistro, né, cara? Era um machadaço. Ele era bem desenhado, cara. Era muito animal. A luta final do Yusuke Urameshi contra Toguro, que também foi uma das lutas mais marcantes de anime quando a gente tá falando das lutas principais, né? Principalmente quando ele mata o Kuwabara para o Yusuke libertar toda a raiva e aí assim lutar de igual para igual contra Toguro, porque o Toguro tava achando que o Yusuke não tava dando o máximo dele. Mas na verdade ele não mata o Kuwabara, ele só atinge ele, mas não em pontos vitais. Para assim que a gente ter aí a nossa trama continuando. Uma provocação, né? Ele fez uma provocação já sabendo que... ele queria o 100% do Yusuke para ele usar o 100% dele. E aí depois que ele viu que a coisa ficou feia, ele teve que usar o 120%. E 2 estádios. Acho que é digno de nota isso, entendeu? Teve que destruir um estádio inteiro, depois pegar a arena de outro estádio. Nas costas. Na Copa do Mundo no Brasil, o Toguro ia ter muito emprego, né, velho? Pra reformar os estádios aqui. O cara ia destruir todos rapidinho. O cara ia pegar, não, teve Copa do Mundo no Japão, beleza, vamos levar os estádios daqui pro Brasil ali, ó, leva nas costas. Cara, uma coisa que eu quero até agradecer, cara, teve uma galera que colocou no YouTube as lutas completas. Tipo, ele foi cortando os episódios, os intervalos, todos os cortes e fez, tipo, as lutas seguidas, assim, do Toguro, cara. Dá, tipo, quase acho que 1 hora e dá pra você ver ela de uma vez só. Eu vi, tipo, um tempo atrás, assim, várias vezes. Sensacional. Ele fez com a do Sensui também. Não sei quem é você, cara, mas você merece um abraço. Disponibiliza depois o link aí pra gente, que esse material é de alta degustação. Sim, cara, vamos deixar na descrição do vídeo. Boa. E então, já pegando o gancho da fase Sensui, que foi uma fase pra mim que eu não dei tanta importância, né? E que ela trouxe a questão do Sensui, da questão das suas personalidades. Você tem um personagem que tem vários personagens secundários pequenos em torno dele, mas depois que aconteceu o Torneio das Trevas, eu tava tão extasiado, né, por ter assistido aquelas lutas, que a fase do Sensui pra mim foi uma fase que não entregou tanta coisa que eu tava esperando do anime depois daquele torneio. O que vocês acharam da fase? Cara, o que eu achei assim é que a do Sensui, ela focou mais no roteiro do que em combate em si, porque a história dela é legal, toda a história do Sensui, aquele lance deles quererem abrir o portal para os demônios poderem ir para a Terra. Ele tem todo um roteiro bem legal, assim, que no fim culmina com a luta, né? Ele tem menos batalha, ele é mais ralentado, assim, mas a luta final deles é muito boa, cara. Tá no top 3 aí pra mim também do anime. Eu acho que essa saga do Sensui deu não desafio não, mas deu uma desequilibrada pelo tanto que a gente tava vendo. Tanto na primeira saga, que foi aquela de aprendizagem, de crescimento, aí você tem um torneio que é muita luta, muita ação, muita explosão, e tudo isso é muito bom. Mas também com uma história boa de fundo. Na saga do Sensui, apesar de que teve lá as batalhas contra um monte de humano infectado por mosquito, depois teve o pessoal fugindo lá daquele cara que tinha uma mira muito acurada, eu acho que teve muita história e pouca luta. Natural, pela característica ali dos inimigos, vamos colocar assim, porque eles estavam realmente guardando aí para uma luta final, né? Falam, não, contra o Sensui é que vai ser a grande luta. Mas eu acho que deu uma desequilibrada. Eu acho que o Togashi talvez tenha tentado, falar, não, vamos voltar um pouquinho na
naquele modo lá do detetive espiritual, para descobrir, para investigar, para conhecer, para salvei o dia e tal. E talvez pudesse ter mais lutas, sem ser uma coisa forçada. Eu acho que teve, mas a história sobrepôs a parte da luta. E tava equilibrado até então e a gente ficou meio que com um alívio, né? Um respiro nessa saga. Essa saga acho que foi mais um respiro pra vir depois essa última luta contra o Sensui, contra os outros inimigos e tal. E depois a última saga ainda. Na verdade, se a gente parar para analisar a gente pode pegar duas fases, né, do Yu Yu Hakusho. Uma que vem do detetive espiritual e torneio, e a outra que ele volta de novo às primeiras fases. Ele vira de novo um detetive espiritual para entender o porquê que tá acontecendo, os insetos picando os humanos, virando monstro. Depois tem mais um torneio. Sim, exatamente. Você tem ali essa semelhança, né? A primeira e a segunda, e a terceira e a quarta, respectivamente. Você tem bastante drama, você tem uma história de eu tô fazendo isso, mas é porque eu era maltratado, sofria bullying, Não tô dizendo, não tô menosprezando isso, tá, gente? Só contando a história rapidinho do Seaman, que é assim, ele tava fazendo uma coisa porque ele talvez tivesse sido mal orientado, não tava tendo uma vida boa e acabou indo assim pro lado mais obscuro. E se você colocar em maior escala, o que aconteceu com o Sensui foi isso também. Ele era um detetive espiritual, inclusive, pelo que eu entendi ali do que o Koema conta, o melhor detetive espiritual que eles tiveram, mas de tanto que ele viu as coisas erradas acontecerem, ele pendeu para um outro lado, falando, por que eu tô fazendo isso? O que será que isso realmente é o bem que eu tô fazendo? Eu tô fazendo mal? Ou já não faz diferença o que eu estou fazendo? Porque as pessoas que eu teria que defender, elas fazem tão mal ou mais mal do que o que eu estou combatendo. Ele entrou numa contradição ali, né? E que é basicamente a história dele, por que ele tá fazendo tudo aquilo, né? E, cara, uma coisa que eu lembro, assim, dessa saga, que apesar das anteriores terem muito combate, eu lembro que a do Sensui era uma saga mais violenta, assim, ela era mais forte. Que ela tocava nesse negócio do ser humano, da maldade. Pô, eu lembro de uma cena na luta deles lá, que o Sensui trocava de personalidade, que o Yusuke já tá no chão lá, cara, apanhado, estirado, e ele começa a torturar o Yusuke, começa a dar tiro no Yusuke, em várias partes do corpo, assim, o Yusuke chorando, cara, gritando. Eu lembro quando eu vi aquilo criança, eu fiquei muito impactado, assim. Traumatizou, né? Sério, eu olhei aquilo... Pô, eu lembro até hoje, eu lembro que eu fiquei tenso mesmo, cara, eu achei muito violento, assim. E olha que, você já tá vendo várias coisas, né? Você via Cavaleiros, via um monte de coisa que era violenta, assim. Já tinha visto Akira, mas esse eu lembro que eu fiquei impactado muito nessa parte, assim. Eu posso citar um episódio muito importante nessa saga, que pra mim foi o episódio... o episódio 83, pra ser mais exato, que foi exatamente aquele que eles estavam fazendo vários puzzles. Dentre eles você tinha o puzzle do menininho jogando videogame. Game Master, não é isso? Isso, exatamente. E aí teve uma decisão do Kurama ali que... Viu, o menininho ele acabou usando o poder sobrenatural para enfrentar o Kurama, né? Um jogo onde que sabia que se tivesse a derrota, ele ia perder a vida. Mas ali era, cara, o único... Aquelas coisas do porquê que o Kurama é um personagem tão bom, né? Que apesar de tudo... O Kurama, eu acho que nas lutas dele, ele faz esse sacrifício. Ele tá sempre envolvido em algum tipo de sacrifício. Porque no começo de tudo, da história dele, né? Do Kurama Yoko, a raposa, tava pra morrer e aí conseguiu vir pro mundo dos humanos. E aí você tem ali a história com a mãe dele, que tava doente, ele queria, né, os artefatos místicos, não era pra dar poder pra ele se dar bem, era sempre em virtude de outra pessoa. Depois, várias lutas do torneio ali, não era única exclusivamente pro ego dele, pra ele mostrar que era mais forte, não, era sempre com outro tipo de pensamento, um pensamento maior. No Game Master foi assim também, então você fica naquela, putz, o que eu vou fazer? Se eu ganhar, o menino morre, se eu não ganhar também, alguém morre, eu acho que era isso, se eu não me engano, né, alguém ia morrer. Isso. E depois na outra saga também mais pra frente, a gente chega lá, mas tem tudo isso, sabe? Sempre alguma coisa envolvida, sempre alguma coisa que alguém vai perder, ou
um sacrifício, realmente um sacrifício. Eu acho que a gente cria mesmo uma empatia muito grande pelo Minamino, vou colocar assim pra gente entender, pelo Minamino, pela humanidade dele, e todo esse poder, toda essa inteligência, essa astúcia mesmo de raposa encaixa totalmente nesse personagem. Exato. Pra mim, por isso é o melhor personagem. Não, temos que mudar o podcast aqui, o nome vai ser Homenagem ao Kurama, não vai ser o Yu Hakusho. E aí, vamos agora falar de uma temporada que não temos o Kurama. Olha que legal. É a última temporada do anime, que é a Saga dos Três Reis. Não gosto, falo mesmo. Cara, também sou desse, cara. Eu acho que é a pior da série, na verdade. Então é isso, o episódio acabou por aqui. Se vocês gostaram... A última, não faz muita diferença pra série, né, cara, a última. Como não, cara? Eles apresentam o pai do Yusuke Urameshi. Que ele é doidão, né? Ele é bem louco, na verdade. Como é que ele chama? Eu esqueci o nome o cara dele. que foi comprar cigarro e não voltou. Eu acho que o Raizen ensina pra gente uma coisa muito interessante, é que com a fome não se brinca. Porque quando ele decidiu parar de comer humano, vocês viram o que aconteceu. É verdade. Tem razão. O cara também enfrenta um dilema ali, né? Porque ele se apaixona por uma humana, né? E daí ele fica não sei quantos anos sem se alimentar e daí começa a guerra, né? Porque ele vai morrer. Só fica 700 anos. Só isso. E daí esse é o estopim pra última saga, né? Mas é exatamente isso. Essa última saga dos Três Reis, ela começa no final da terceira, né? Justamente ali quando, na última luta do Sensui, abraça o Sérgio Stern, que faz também a maravilhosa voz do Sensui. Tem esse gancho, pega pra... É uma característica até mesmo do Yu Yu Hakusho, né? A última temporada termina dando abertura pra próxima. Então, assim, aí tem aquele intermeio ali, antes de chegar de fato num torneio, vai contar a história, vai falar da Genkai que realmente não morreu. Tem aquele cara do cabelo pra ser... eu nunca vi um anime com um cara com cabelo daquele jeito ali. Que são aqueles três que vão lutar lá na mansão. E realmente é um cabelo icônico aqui. É o mesmo cabelo do King of Fighter. Sim, exatamente isso. Isso aí. E aí tem esses caras aí que tem essa parte da missão, tem a Genkai que tá por trás ali de tudo, e aí tem aquele negócio tipo novela das 9, né? Não sei, Genkai, achei que você tinha morrido. Maldito Urameshi. E aí pra depois de fato chegar e falar assim, não, vocês têm que ter uma preparação. Poxa, mas por que uma preparação? Porque vai ter um torneio e aí entra de fato, né, a história ali do antepassado do Yusuke, porque conta a história, bababá, o Riei já fica mais ligado ali pra origem dele, do Jagan, da Mukuro, tem toda aquela questão lá do outro rei que eu esqueci o nome agora, que tem o filhinho dele. Eu não gosto dessa saga e a culpa é do Togashi, entendeu? Que ele é preguiçoso. Não demorou anos e anos pra fazer, deixa os negócios em hiato. Eu também não assisti Hunter vs Hunter, mas quem assiste e gosta fica reclamando. Togashi, como é que é? Vai terminar? Não vai terminar? Não, eu assisti e posso falar, ô Togashi, como é que é? Vai terminar ou não vai terminar? E sabe o que eu acho que é uma coisa que pega nessa última saga? É porque eles separam os personagens, cara. É a primeira saga que eles não estão juntos, né? Cada um vai pra um lado. O Yusuke vai pra um lado, o Riei e o Kurama também se separam, vão pro outro lado, o Kuwabara não vai pro inferno. Eu acho que perde muito por causa disso também. E o que acabou fazendo ficar mais fraca, né? Eu acho, né? Na minha opinião. Ficou realmente muito mais fraca. Você tá acostumado ali com várias historietas de cada um e elas se envolvem e se entrelaçam de alguma forma. E no final das contas, o próprio Kuwabara, que era incrível, entendeu? Assim, como personagem dentro das histórias, ele fica tão irrelevante que ele nem aparece mais. É verdade. Exatamente. Você tem uma noção, da última temporada é tão ruim, mas tão ruim que a pessoa que ganhou o torneio do inferno é um bosta. Nossa, é tipo um Faustão do inferno, né? Eu lembro que era um cara aleatório, assim. Era tipo um cara muito aleatório, cara, que ganhou. É o Faustão do inferno. E tinha vários demônios. Não, e tinha tipo vários demônios muito loucos lá, né, cara? E ganhou tipo mais nada a ver, né, cara? Ô, louco, meu! Essa minha imitação do Faustão tá incrível! Realmente, é isso mesmo.
Cara, mas o que eu achava legal do Yu Hakusho, cara, que ele teve fim, né, cara? Pelo menos muita série que chegou no Brasil não acabava, né, cara? E o Hakusho, ele, tipo, terminou mesmo. Você sabia que teve um final. Mas vê de Cavaleiro do Zodíaco, né? Que até hoje tem episódio. Verdade, eu lembro que passava na época o Fly, acho que no SBT, cara, não terminava. É a paz que o inimigo destrói. Essa aí também entrou na lista, hein, das piores músicas de abertura. Essa é também ruim, mas eu também sei de cor, mas é ruim, hein? A última temporada, eu acho que é uma temporada não tão boa, ela não apresentou grandes avanços para os personagens, porque a gente já tinha, né, as coisas mais incríveis que eles fizeram foram nos outros episódios. Você não teve um desfecho tão bom, assim, pro último torneio dos Três Reis, torneio do Inferno. Você teve aquele drama do pai e do filho, que ele tinha 6 orelhas e eu escutava muito bem, mas não enxergava. Yomi, né? Yomi. O Yomi. Você tinha também a Android, né? Que era muito legal, inclusive, jogar no Super Nintendo com ela. Eu gostava bastante. Sim, cara, eu jogava muito Yu Hakusho pra Mega Drive, cara. Tinha um jogo muito louco, que dava pra jogar 4 ao mesmo tempo. E na época do Mega Drive isso era, tipo, revolucionário, né? Você colocar 4 pessoas pra jogar a mesma tela, assim. Não tinha briga, né? Não tinha aquele rodízio que você... Não, agora é minha vez. Não, passo controle. Agora é o outro. Não, cara, eu lembro que dava pra você controlar o dragão do Riei. Você soltava o dragão negro e você ficava controlando ele na tela, assim. Era muito louco. Tem também o que eu joguei, foi um pouquinho mais recente, né? Mas foi o de Game Boy Advance, porque eu achei que é bem fiel à história do anime. Então, assim, quando você conhece a história, parece que você fica mais animado em fazer o que aconteceu, em replicar, e ao mesmo tempo, obviamente, você tá jogando ali, né? Então, assim, você fica bem imerso dentro do jogo. Claro, apesar de ser aquela plataforma mais individual, mais pessoal, um pouquinho mais limitado em questão de gráficos também, mas é extremamente bem feito. E vale lembrar também que a gente pode deixar uma menção honrosa ao jogo chamado J-Star Victory, PlayStation 3 e PlayStation 4, e tem também os personagens principais do Yu Hakusho. Se não me engano, ele tem o Yusuke, tem o Riei e tem o Toguro. Ele tem, na verdade, vários personagens da Shonen Jump, né? Isso. Tem o Luffy do One Piece, né? Tem acho que o Kenshin do Samurai X, tem uma porrada de personagem importante lá. Tem o Goku, o Vegeta. É quase um Smash Bros, né? Só que de animes. Cara, eu acho que justamente que a gente tá no final, pra finalizar, né, pra fechar, eu acho que todo mundo que assistiu, seja lá na manchete, seja na reedição, na reexibição, quer dizer, ou quem sabe assistiu em vídeos depois, comprou os DVDs, etc., sente que essa última saga ela ficou um pouco corrida, não foi mal feita, não é isso que a gente acho que quer dizer. Ela ficou um pouquinho aquém do que a gente vinha já né, tendo de experiência com Yu Yu Hakusho. Mas ainda assim, ela tem um final, né? Aparece um The End, a gente chora no final, eu pelo menos chorei, eu sou muito chorão, com desenho, com anime. Mas ela deixa também uma porta aberta justamente para falar assim, tem a possibilidade de acontecer mais coisas, né? Então, assim, infelizmente, tem alguns personagens que morrem, tem outros que, graças a Deus, são destruídos, mas também tem outros que ficam e, né, vai dar uma continuidade. E eles são novos, são adolescentes, né? Estão chegando ali na juventude, e a gente fica sempre nessa esperança aí de ter uma nova temporada, uma nova saga, ainda que demore um pouquinho, porque afinal de contas estão falando do Togashi. A gente sempre fica nessa esperança de qualquer coisa do Yu Yu Hakusho que vai vir novo, vai renovar o fôlego e a gente vai curtir muito. É isso, galera. Foi muito bom o papo aí com vocês, agradeço o convite e, cara, aquele abraço, né, pra todos. Sim, agradeço também vocês aí o convite, gosto demais desse assunto. Claro que se fosse colocar tudo aqui que a gente quer falar, aí sim realmente daria umas 25 horas de episódio. Então, assim, pra quem gosta, cara, vai atrás do material, assiste, vê vídeos, conversa sobre, porque é algo que quanto mais a gente manter vivo na nossa cultura, né, de animes, na cultura nerd, cultura pop, vai valer a pena. A gente sempre vai se divertir com isso, vai curtir, vai relembrar da infância, e trocar essa ideia, é isso mesmo.
Então, se você escutou até agora, até aqui, eu agradeço imensamente a sua ajuda, o seu apoio. Continua escutando a gente no Spotify, no Anchor ou até mesmo no YouTube. Se você escutou até aqui, suba a hashtag Continua Togashi, que a gente entenda que você escutou e tá junto com a gente. Não conheci outro mundo por querer!